Este livro é uma publicação da BV Books. Sua narração foi autorizada. Capítulo 7. Um foco defeituoso. Meu nariz logo se torce com cheiros fortes. Como essa parte de Xangai era diferente de onde havia pontos turísticos, havia um banheiro externo para os residentes do bloco inteiro. Seu odor me assaltou logo que virei a esquina e apertei o passo para passar por ali mais rápido. Evidentemente, ninguém limpava os banheiros daquela parte da cidade há muitos dias. Passei por um grupo de idosos jogando mahjong embaixo de uma árvore sombria. Muitos deles olharam para mim e eu ajeitei meu óculos escuro para esconder meus olhos azuis estrangeiros. Será que eu realmente achei que me encaixaria ali com óculos escuros? Tive que tingir meus cabelos loiros de preto, parecer um pouco mais baixa e definitivamente fazer algo a respeito da minha pele e dos meus olhos. Na China, todo o cabelo é escuro e todos os olhos são escuros. Estava indo visitar Mei Ling e sua filha de 10 anos, Ting Ting. Mei Ling era uma mulher de coragem, cujo propósito na vida era conhecer a Cristo. Diariamente ela arriscava sua vida levando materiais cristãos para igrejas subterrâneas em Xangai. Quando entramos em seu apartamento de um só quarto, tirei meus óculos escuros e relaxei. Obrigada, Pai, por me proteger. Ninguém havia me parado e nem me perguntado por que eu estava naquele distrito de Xangai. A pequena Tintin ficou diante de mim e me encarou. Ela apontou para meus olhos e disse ao tradutor que eu tinha olhos como de um gato. Para ela eu tinha vindo de outro planeta. Tintin correu para chamar a amiga, para que ela também pudesse ver a mulher estranha de olhos coloridos. Um foco defeituoso. Por causa dos meus grandes óculos, eu era chamada de 4 olhos no ensino fundamental. Meu foco era defeituoso por causa de uma séria miopia. 3 anos atrás fiz uma cirurgia na córnea que me deu uma nova visão. Eu podia ver as horas no relógio na parede e ver meus dedos dos pés na banheira. Que maravilha! Meu foco estava certo e eu podia ver claramente. Muitas mulheres hoje são míopes, não em seus olhos, mas no foco de suas vidas. Elas não sabem por que estão aqui ou para onde estão indo. São levadas como um navio sem leme. Dr. Swenson, autor de Margem, diz que a falta de propósito é comum. Os americanos notoriamente não têm muita visão. Vivemos em um estado de mania míope que mancha o futuro. O horizonte nunca é visível no meio de uma tempestade, mas devemos ter uma visão que vai além do amanhã. Viver apenas de semana em semana é como viver de grão em grão. Muitas vezes, mulheres sem direção não vivem apenas de grão em grão, mas aguardando, esperando pelo emprego certo, pelo homem certo, por um bebê. Esperando o bebê crescer e sair de casa. Esperando por algo que dê sentido às suas vidas. O foco defeituoso delas faz da satisfação um sonho impossível. O psicólogo William Marston perguntou a 3.000 pessoas: para que você vive? Ele ficou chocado ao descobrir que 94% delas estavam simplesmente resistindo ao presente, enquanto esperavam pelo futuro. Por eu ter desejado ser uma mulher de propósito, perguntei a mim mesma: Linda, você está vivendo com foco míope? Você está em modo de espera? Recentemente eu li o poema que segue, escrito por um menino de 14 anos. Sim, 14. Que me fez repensar no meu foco. Era a primavera, mas era o verão que eu queria, os dias quentes e o ar livre. Era verão, mas era o outono que eu queria, as folhas coloridas e o ar fresco. Era outono, mas era o inverno que eu queria, a bela neve e a alegria das festas de fim de ano. Agora era inverno, mas era a primavera que eu queria, a calma e o florescer da natureza. Eu era uma criança, mas adulto é o que eu queria ser, a liberdade e o respeito. Eu estava com 20 anos, mas era 30 que eu queria ter.
ser maduro e sofisticado. Eu estava na meia-idade, mas era 20 anos que eu queria ter, a juventude e o espírito livre. Eu estava aposentado, mas era a meia-idade que eu queria, a presença de espírito sem limites. Minha vida acabou, mas eu nunca consegui o que eu queria. Prepare seu curso. Imagine por um momento que você esteja voando sobre uma ilha exótica. Depois de algum tempo de voo, o piloto anuncia: tenho notícias ruins e boas. As ruins são que nosso rádio está desligado e nosso equipamento está danificado. A boa é que há um vento de cauda e para qualquer lugar que formos, chegaremos com uma média de 600 milhas por hora. Enquanto rimos por causa da ironia, a triste verdade é que muitas vezes nós voamos como este avião, direcionadamente, mas empurradas pelo vento das circunstâncias. Algumas de nós caminham como se estivessem em um nevoeiro quando se trata de nos tornarmos a mulher que queremos ser. Gastamos mais tempo planejando férias de verão do que planejando nossas vidas. Se alguém que nos perguntasse para onde estamos indo, provavelmente responderíamos: para onde sempre vou. Ficamos tão ocupados com os horários dos nossos filhos, nossas carreiras, nossos medos e com nossos problemas, que perdemos a visão de algo muito maior. Esquecemos quem somos e que estamos aqui por uma razão. Não paramos para pensar no que fazemos. E pior, nem mesmo paramos para orar por isso. Este é o contrário do que Deus imagina para nós. A palavra nos estimula a caminhar sabiamente em nossas vidas. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Efésios 5, 15, 17. Devemos viver como mulheres que conhecem o sentido e o propósito da vida. Como Goethe, o pensador alemão, colocou: as coisas que mais importam não deveriam nunca estar à mercê das coisas que não importam tanto. Se escolhermos viver sem propósito, levamos nossas vidas no automático, de acordo com o roteiro dado por nossas famílias, pela pauta de outras pessoas ou pela pressão das circunstâncias. Isto não é viver como uma mulher que conhece o sentido e o propósito da vida, mas nunca é tarde para mudar seu foco defeituoso. Um foco determinado. Devemos corrigir nosso foco defeituoso e nos tornar mulheres de propósito. Uma boa maneira de fazer isso é declarar os propósitos que definem em que acreditamos e onde queremos estar. Muitas pessoas influentes na história escreveram seus propósitos de vida. Deixe-me compartilhar 2 que me impactaram. O primeiro foi escrito pelo pregador fervoroso Jonathan Edwards, no ano de 1700. Posso sentir a força do propósito em suas palavras. Decidido a ter toda a força enquanto eu viver. Decidido a viver com toda a minha força enquanto estiver vivo. Decidido a nunca perder um instante a melhorar da maneira mais produtiva que eu puder. Decidido a nunca fazer nada que eu deveria desprezar nem pensar mal dos outros. Decidido a nunca fazer nada movido pela vingança. Decidido a nunca fazer nada que eu deveria ter medo de fazer, se fosse a última hora da minha vida. Jonathan Edwards escreveu seu propósito de vida em forma de decisões. Beth Scott Stam escreveu os seus em forma de oração. Senhor, eu abro mão dos meus planos e propósitos, dos meus desejos e expectativas, e aceito a Tua vontade para a minha vida. Eu me entrego minha vida e tudo o que há em mim a Ti, para que sejam Teus para sempre. Encha-me e sela-me com Teu Espírito Santo. Usa-me para o que quiseres. Leva-me para onde quiseres. Faça a Tua vontade em minha vida, a qualquer custo, agora e para sempre.
Beth escreveu essa canção quando ela e seu marido se tornaram missionários na China e foram martirizados depois do controle do comunismo, em 1949. Essa oração de propósito tem sido usada por muitas pessoas, incluindo Elisabeth Elliot, que copiou em sua Bíblia e a assinou embaixo quando era jovem. Essa oração deve ser uma lembrança do que foi sua vida quando, anos atrás, seu marido, Jim Elliot, foi martirizado pelos índios Auca, aos quais ele estava indo servir. Quero apresentar a você 4 das minhas amigas mais maduras. Maduras quer dizer que ela já tem preferência na fila de muitas lojas. E contar a você como elas vivem suas vidas com foco. Phyllis, Jim e Mimi são avós. Ney é solteira, mas tem muitos filhos espirituais. Peço para que Deus use as histórias de foco dessas mulheres a fim de lhe inspirar a determinar o seu, para que então você possa dizer: este é o meu propósito, eu sei aonde estou indo. Phyllis Stanley se lembra de ter vivido com propósito. Durante a faculdade, ela se desiludiu tanto com o cristianismo que fechou a Bíblia e escolheu viver a sua própria maneira. 2 anos depois, ela implorou a Deus para perdoá-la e para juntar os pedaços de sua vida conflituosa. Ela disse a Deus que queria viver o resto de sua vida decididamente para Ele. Seu versículo favorito é Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Phyllis diz: quando eu tive filhos, me lembro de ter pensado: meu propósito agora são meus filhos? Percebi que meus filhos eram minha plataforma e não meu propósito. Este continua progredindo. Comecei com um versículo e anos depois, Deus me deu 4 palavras que o esclareceram. As palavras eram: decididamente, fielmente, criativamente e paradoxalmente. Hoje, o propósito da vida de Phyllis é assim: quero viver minha vida decididamente, sempre revendo e orando sobre meu propósito, amando a Deus intensamente, tratando com carinho e inspirando meu marido, orando e me mantendo ligada espiritualmente aos meus filhos, amando as mulheres e buscando estabelecer as bases espirituais nas suas vidas. Quero viver fielmente, crendo em Deus para o que não posso ver. Quero crer que Deus pode fazer o que eu não posso na vida dos meus filhos. Quero viver criativamente, criando beleza e aconchego em meu lar, em volta da mesa e no estudo bíblico. A criatividade ajuda a ter uma vida de propósito. Quero viver paradoxalmente. Quero ir de encontro à minha natureza egoísta e à nossa cultura, dando um pouco mais do que dou, indo mais à frente e sendo como Jesus. Se você tivesse o privilégio de conhecer Phyllis, veria com clareza que essas 4 palavras são refletidas em sua vida. Jean Fleming é uma grande pensadora e mulher que vive uma vida de foco. Quando perguntei a Jean como definiria seu propósito de vida, ela respondeu: quero influenciar gerações. Salmos 78, de 1 a 5, lembra o desejo da Jean de transmitir mais profundamente a verdade de Deus a seus filhos e netos. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmos 78, 4. É difícil viver uma vida de foco com a esperança de deixar um legado para gerações futuras. Jean afirma em seu excelente livro Find Focus in a Whirlwind World: conforme buscamos foco na vida, um grande problema se torna visível. A vida perde o foco sem nenhum esforço, determinação ou decisão de nossa parte. O processo de viver dia após dia tende a diluí-lo e desviá-lo. Ficamos tão ocupados que não temos tempo para analisar a forma como vivemos. Segundo Platão, uma vida não examinada não merece ser vivida.
Para manter o foco na rotina triturante do dia a dia, Dean vê sua vida como uma árvore. O tronco representa seu relacionamento com Cristo. Os galhos representam as maiores dádivas de Deus, como a família, o trabalho, o ministério e o desenvolvimento pessoal. Os ramos da árvore da Dean são as atividades e oportunidades da vida. Algumas vezes, os ramos da atividade se espalham e se multiplicam, escurecendo o tronco e os galhos. Quando isso acontece, Dean diz sentir-se como se estivesse presa em uma emboscada, frustrada e vazia. Devo ir mais além ao definir a vida pelas atividades. Devo me focar não nos ramos, mas no tronco e nos galhos. Faço o que faço por causa de Jesus e de seu chamado em minha vida. E há coisas que não faço pelo mesmo motivo. Para Dean, viver com foco significa podar a árvore. 3 ou 4 vezes ao ano, passo metade do dia com o Senhor para avaliar minha vida, examinar meus horários e determinar novas direções para os meses que estão por vir. Passo maior parte do tempo lendo a Bíblia, orando e cantando para o Senhor. Este intervalo calmo age como uma faca que corta as ilusões e miragens da vida cotidiana. Isso me permite focar minha atenção e colocar meu coração nas coisas do alto. Em seus momentos a sós, Dean coloca sua árvore diante de Deus e pergunta: Senhor, neste ponto de minha vida, o que eu devo fazer para manter vivo o meu relacionamento contigo? Para quais coisas o Senhor quer que eu diga sim e não? Será que a Dean sempre tem uma direção clara do que deve fazer depois que Deus poda sua árvore? Não. Mas ela me disse que seu coração sempre fica mais alinhado com Ele. O foco da Dean é o resultado direto da decisão de pedir a Deus para podar sua árvore e poder entrar em comunhão com Ele. Ney. O propósito da vida de Ney Bailey foi tirado de 2 passagens bíblicas e de uma oração. Aos 24 anos, ela direcionou sua vida, baseando-se em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ao concentrar seu foco para ser conforme Cristo, ela pessoalmente aplicou estes versículos à situação específica de sua vida. Quando coisas que eu não gostava aconteciam, eu agradecia a Ele, mesmo quando não as entendia. Eu sabia que as circunstâncias negativas eram parte do processo de me fazer mais parecida com Ele. 10 anos depois, Deus imprimiu uma segunda passagem bíblica no coração de Ney. Ela se ajoelhou diante do altar e se comprometeu a viver Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Como sua amiga, eu me admiro ao ver o quanto sua vida exemplifica esses versículos. Ney leva boas notícias aos pobres, cuida dos que estão com o coração quebrantado e anuncia liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Ela dá o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez do espírito deprimido. 20 anos depois, Ney ouviu a seguinte oração e a aceitou como se fosse sua. Senhor Jesus, ofereço a Ti tudo o que sou, tudo o que tenho,
tudo o que faço, tudo o que sofro, agora e para sempre. Para personificar essa linda oração, Ney pegou 4 pedaços de papel e os rotulou. 1. Tudo o que sou. 2. Tudo o que tenho. 3. Tudo o que faço. 4. Tudo o que sofro. Escrevi tudo o que eu poderia pensar sobre o que pertencia às 4 categorias. Ela disse. Eu sabia que qualquer coisa que listasse nas 4 folhas era essencial para o sacrifício. Então, depois de fazer minhas listas, agradeci a Deus e entreguei-as a Ele como oferta. A declaração do propósito da vida da Ney tem avançado com o passar dos anos, e a obra de Deus de fazê-la conforme sua imagem é muito bonita e aparente para todos que a conhecem. Mimi. Quando Mimi Wilson tinha 30 anos, começou a pensar em como as mulheres que ela admirava se tornaram mulheres de excelência. Ela queria entender para que pudesse moldar sua vida baseando-se na delas. Ela diz: eu li livros, observei e estudei as mulheres e fiz muitas perguntas. Deus me deu o desejo de um propósito focado. Foi como se Ele tivesse me colocado dentro de um quarto chamado entendimento. Naquele quarto, fiz perguntas como: por que estou aqui? Aonde estou indo? Qual é o meu propósito na vida? Quando cheguei nesse primeiro quarto, imaginei que um segundo quarto, chamado decisão, estaria próximo. Responder as perguntas não era o suficiente. O primeiro quarto era simplesmente um ponto de partida. Naquele momento, eu tinha que agir pelo que eu descobri no quarto do entendimento. E aquilo envolveu tomar decisões. Mais ou menos quando eu tinha 32 anos, vi minha vida pela visão da eternidade. Percebi que ela não começaria só quando eu morresse. Minha eternidade já começou. Então, eu olhei minha vida como uma linha eterna. Fiquei na ponta esquerda da linha e olhei para o fim à direita. Mimi 32, linha 80. 2 perguntas importantes vieram à minha cabeça. Primeira, quem eu quero ser quando estiver com 80 anos? Esta era a parte fácil. Eu sabia a resposta. Uma mulher satisfeita, uma mulher sábia, uma mulher de Deus. A segunda pergunta, que demorou mais para ser respondida, era como eu me tornaria essa mulher. Eu sabia que precisaria começar com um profundo conhecimento da natureza de Deus. Começando aos 32 anos, Mimi passou uma manhã por semana em oração, habitando na natureza de Deus. Se alguma vez você já tentou orar com 3 crianças pequenas em volta dos seus joelhos, você sabe o quanto é difícil se concentrar. Como a Mimi conseguia? Eu não queria que as crianças odiassem o meu Deus, porque Ele tinha minha atenção durante as minhas manhãs em oração. Então, antes de orar, eu dava aos meus 3 filhos lindos grandes porções da atenção especial da mamãe. E isso valia a pena? Eu teria movido o céu e terra para ter um tempo só meu com o Senhor, porque Ele me encontrou e se mostrou para mim. Quando acabava de orar, eu tinha uma nova visão da eternidade, que me lembrava semanalmente da minha qualidade eterna em Deus. Eu era capaz de ver o hoje e os problemas de uma perspectiva eterna. Mimi fez a escolha de sair do conhecimento, o lugar do entendimento, e ir para a ação, o lugar da decisão. E é muito grata pela escolha de seguir a sabedoria e a satisfação. Ela diz: você pode imitar a bondade, mas as coisas de Deus não se imitam. Mimi tem se movido firmemente em direção ao seu objetivo, e sua escolha fez uma diferença significante. 20 anos se passaram desde que ela começou sua busca por foco. Ela se moveu pela linha da eternidade. 32, linha 52, linha 80. Como amiga da Mimi, posso dizer que hoje ela,
é uma mulher satisfeita, sábia e de Deus. É muito bom antever a mulher que ela se tornará conforme progride na linha da eternidade. Em qual lugar você está? Agora que já vimos várias mulheres que intencionalmente pediram a Deus para mostrar a elas qual era seu propósito de vida, espero que você esteja encorajada a fazer o mesmo. Minha oração é para que você se sinta motivada a sair do lugar do entendimento e seguir em direção ao lugar da decisão. Cada uma das minhas amigas escolheu um propósito focado em Deus. Phyllis escolheu viver decididamente, fielmente, criativamente e paradoxalmente. Jean visualizou sua vida como uma árvore que Deus continuamente poda. Ney escolheu 2 versículos e uma oração para determinar seu propósito de vida. Mimi determinou quem ela queria ser aos 80 anos e identificou alguns passos para alcançar seu objetivo. Todas as mulheres têm diferentes maneiras de expressar seus objetivos. Phyllis escreveu seus propósitos em um caderno. Ney escreveu os delas no coração. Os de Mimi surgiram depois que ela observou algumas mulheres de Deus. Os da Jean surgiram pelo estudo da palavra de Deus. O objetivo de vida de cada mulher foi um processo, moldado e refinado com o tempo. Em um certo ponto, cada uma fez a escolha de prosseguir com clareza e com um foco determinado. Essencialmente, cada uma fez a escolha de identificar, com a ajuda de Deus, seu propósito de vida. Minha amiga, você vai orar e depois pegar um papel e caneta e pedir a Deus para mostrar-lhe seu propósito de vida? Pergunte a si mesma, onde eu quero estar daqui a 10 anos? Comece com um relato ou passagem da Bíblia que descreva o que você acredita sobre Deus e seu plano para você. Por exemplo, meu propósito de vida é glorificar a Deus em tudo que digo e faço. Se você não consegue pensar em nenhuma frase, pegue emprestada a ideia de alguma das minhas amigas. Todas elas deram permissão. Lembre-se, qualquer coisa que você escrever será um começo. Descobrir o propósito de suas vidas foi um processo para Phyllis, Jean, Ney e Mimi. E será um processo para você também. Mas todo processo deve ter um começo. A história seguinte atingiu profundamente meu desejo de viver com um foco determinado. Vou chamar esta mulher de Mati. Por toda a vida, Mati amava e dependia da palavra de Deus e se comprometia a memorizar muitos versículos da sua muito usada Bíblia. O versículo de sua vida era 2 Timóteo 1,12. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conforme Mati ficava mais velha, sua memória falhava e os detalhes a enganavam. Até mesmo os rostos tão amados de sua família não eram mais conhecidos. Por fim, ela estava de cama em uma casa de repouso. Quando sua família e amigos iam visitá-la, eles ainda a encontravam citando versículos da Bíblia, especialmente o seu preferido. Mas com o tempo, até mesmo aquele versículo tão especial começou a ser esquecido. Eu sei em quem tenho crido, ela dizia. Ele é poderoso para guardar meu depósito para Ele. Quando Mati estava perto da morte, sua voz ficou tão fraca que seus familiares tiveram que se esforçar para ouvir as palavras em meio ao sussurro. Apenas uma palavra deste versículo havia restado em sua vida. Ele. Mati sussurrava mais e mais conforme chegava às portas do céu. Ele. 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 Ele foi tudo o que restou. Ele foi tudo o que ela precisou. O propósito de sua vida era Ele. Victoria. Faltava só um pouco para eu terminar de lavar minha cabeça. Como a água estava gelada.
A temperatura do lado de fora estava 5 graus negativos. Eu estava sentindo pena de mim mesma quando Victoria, com seu sorriso doce, entrou no quarto de sua casa onde eu estava aquele dia. Imediatamente me desaprovei. Não por nada que ela tivesse falado, mas por causa de quem ela era. Estou certa de que ela nunca nem imaginou o quanto a água era gelada, porque lidava com outras coisas mais difíceis do que um couro cabeludo dormente. O que são as inconveniências do dia a dia quando um filho está sofrendo? O coração da mãe vê a angústia da filha, e a vida da pequena Adiana era de grande dor. Adiana queria seguir a Cristo como seu pai e sua mãe. A Romênia em 1980 era como uma prisão, e Adiana era uma das prisioneiras mais jovens. Por seu pai ser pastor, ela era ridicularizada pelos professores e ficava diante de toda a classe para que a criticassem e rissem dela por acreditar em mitos ridículos. Uma criança agressiva poderia revidar, mas a sensível Adiana, de apenas 13 anos, desmoronou. Os médicos passaram doses pesadas de antidepressivo para tratar seu trauma emocional. E Victoria tinha que ver seu maior tesouro, sua filha, se tornar uma pessoa diferente da sensível Adiana de antes. Será que há dor maior do que a dos pais forçados a verem seus filhos sofrer, especialmente quando parecia que Deus poderia intervir? Eu ficaria angustiada. Victoria aprendeu a colocar sua angústia no único que amava a Diana mais do que ela. Enrolei uma toalha na minha cabeça gelada e me sentei aos pés de Victoria. Ela caminhava onde eu queria ter caminhado, na presença do Rei Soberano.